Feira Brasileira do Varejo, este é o FBVcast, trazendo os insights principais do palco diretamente aqui para você. E eu estou agora com a Roberta, que acabou de sair do palco sobre o tema de inteligência artificial. E já quero pedir para ti, Roberta, seja bem-vinda. Qual o principal insight que tu traz aqui já para a gente começar esse bate-papo? O principal insight é que o risco das empresas não agirem em relação à inteligência artificial é simétrico, ou seja, ele é espelhado. Tu pode perder produtividade, e aí estamos falando de uma camada de análise de eficiência operacional, ao mesmo tempo perder modelo de negócio, que é uma análise estratégica. Então, a empresa não pode se direcionar só para um lado, porque ela vai estar necessariamente vulnerável do outro lado. Um traz uma perspectiva mais de curto prazo, que se tu não agir vai perder produtividade, eficiência, margem, e o outro uma perspectiva de longo prazo, onde o teu modelo de negócio vai ficar defasado, não vai parar em pé e aí a tua empresa vai quebrar. E o empreendedor hoje que ainda não usa, ainda tem receio, tem medo da IA, qual é a tua dica para ele começar a entrar nisso aí, para não realmente ficar para trás? Começar pelo problema de negócio, não pela tecnologia. A pergunta não é qual IA eu devo testar, é qual problema real, quanto me custa em reais por ano, que vale o meu investimento e que tem o potencial de escalar. Legal. E aí eu te pergunto, nesse mundo todo tão digital, como é que tu vê o poder realmente da IA potencializar a parte humana nas empresas? Esse é o eixo central. Eu acredito que nós perdemos o monopólio da inteligência para uma inteligência que entrega melhores resultados, mais rápido, né, com uma eficiência muito maior que a inteligência artificial generativa. Porém, nós ampliamos as nossas capacidades. Quando a gente está numa era agêntica, não de assistentes, eu estou falando de agentes trabalhando juntos, fazendo tarefas específicas. Eu acredito no Human in the Loop, que é o ser humano dentro de cada processo, validando e aí se ampliando em termos de capacidade individual, mas também capacidade organizacional. E tu acha que existe hoje alguma coisa que a gente tem que se preocupar com a IA? Nesse sentido também, porque tem muitas coisas boas, mas e aí, quais são os perigos? O perigo é ignorar o impacto, o efeito transformador social, econômico e nos negócios. A gente tem que usar esse nosso DNA humano de flexibilidade e adaptabilidade, que nos mantém vivos como espécie, para os nossos negócios. Não é algo que tu pode deixar na sala ao lado, né? Que nem eu digo, IA generativa não é o metaverso, que foi só promessa, né? E agora, recentemente, foi encerrado. IA generativa é uma tecnologia de propósito geral, ou seja, ela vai se sobrepor ao que a gente já está fazendo, assim como foi a internet, assim como foi a eletricidade. E o empresário hoje não pode desconsiderar isso, não olhando como ferramenta, mas olhando como capacidade. E isso pode potencializar os negócios a um curto prazo? Acredito que sim, já vemos resultado. Inclusive, existem tecnologias específicas para pequenas e médias empresas. Então, não é aceitável que o empresário pense, IA não é para mim. Não, e tem uma IA na tua escala, né? No teu tamanho. É uma questão de tu achar as conexões humanas certas que possam te levar para este caminho que vai gerar, de fato, impacto no teu negócio sem perda de investimento. E a gente aprende há muito tempo se eu conseguir aprender com o erro do outro ou em curto caminho. E tu começava aqui no início falando antes comigo no in-off sobre os erros que dá para se evitar nesse processo, né? Que tu trouxe aí na tua comunicação. Compartilha um pouco com a gente para ajudar essa galera. São 5 erros mais comuns. Primeiro, tratar a IA como ferramenta e não como capacidade. O segundo, começar pela tecnologia. Então, o que eu devo usar e não qual problema eu vou resolver. Terceiro, subestimar a mudança organizacional. Sobre esse aspecto, o que eu estou querendo dizer, a IA já automatiza muitas profissões, são as profissões de entrada, que são a base para desenvolver talentos, as carreiras. Se tu subestima a mudança organizacional disso, tu vai secar o teu pipeline de sênior. Aí, quando tu precisar promover um gerente, um diretor, tu não tem, porque ele não fez a carreira, tu entende?
isso é um erro, subestimar. Então, é repensar cargos, colocando responsabilidades, critérios de avaliação, expectativas com a IA fazendo parte do trabalho. O quarto erro é não repensar o modelo de negócio, né? E a gente tem aí a Nuvem Shop como grande exemplo. O que começou como uma empresa que hospedava site, criava lojas virtuais, é o quê? Hoje é uma plataforma de ponta a ponta, inclusive com crédito, com capital de giro para o empreendedor, né? Então, é entender que a infraestrutura pode ser teu produto. Magalu entendeu, criou o Magalu Cloud. E, por último, é considerar que a especulação, essa relação entre agente e marca, que é decorrente das pessoas buscando e comprando e pesquisando no ChatGPT, no modo IA do Google, isso já é realidade, já está posto, é um novo canal de aquisição para o lojista. Então, assim, o lojista abriu um novo ponto de venda e ele é o ChatGPT, o Gemini e o Claude. E aí a pergunta que vale $1 milhão: como eu faço para o ChatGPT me achar agora? Exatamente. Tu tem que trabalhar com toda uma infraestrutura técnica, tem empresas especializadas que trabalham com GEO, que é deixar todo o teu conteúdo, toda a tua estrutura consumível pelas LLMs, que são a base do ChatGPT. Né? Então, hoje, assim como a gente sabe que tem que ser visível no Google, tem que ser encontrado, né? Quem não é visto não é lembrado. Exato. É o mesmo caso, se tu não considerar a visibilidade nesse canal e através de toda uma outra camada técnica, tu não vai aparecer e aí não vai vender. Perfeito. E para a gente finalizar, qual é a dica de ouro que tu deixa para o empresário poder realmente fazer um resto de 2026 sensacional? Assumir o controle. Opa! Definir responsabilidade com relação à IA, né? Qual é o nível de profundidade, quais cargos vão deixar de existir, que problema de negócio que eu quero resolver. Assumir esse controle, não delegar nem para a equipe, muito menos para uma IA, né? Perguntando onde eu devo melhorar. Ah, legal. Muito obrigado pela tua presença, principalmente por dividir tantas coisas legais e provocativas. E eu adorei essa parte dos erros, porque isso é legal para a pessoa poder se conectar de forma rápida, né? Eu sempre aprendi que se a gente entender o erro do outro, a gente corta um caminho legal, né? Então tá, muito obrigado. Obrigada E até a próxima. Este é o FBVcast.